Sejam todos bem-vindos ao nosso Vitalcast, uma iniciativa da Vital Treinamentos, onde a gente terá vários podcasts. Estamos aí começando num quadro que se chama DNA do Empreendedor, que tem como objetivo estudar a história do empreendedor, o que ele passou, como é que foi a sua formação, não só a formação convencional, acadêmica, mas uma formação da vida, inclusive, é o nosso principal objetivo. Para quê? Para você que está assistindo aí, que está pensando em empreender ou já está empreendendo, quem sabe aprender um pouco, te inspirar, te motivar. E nesse primeiro episódio que nós estamos começando, estou começando de maneira, pode-se dizer, abrindo com chave de ouro, aí, uma empresa extremamente conceituada na região, com seus produtos espalhados pelo mundo, se eu não me engano, depois eles me corrigem, de mais de 60 países. Então podemos dizer que é uma grande empresa no mundo e com um privilégio que nós estamos com duas da geração. E essa empresa, na sua história, já está rompendo uma marca muito difícil de romper, que é conseguir chegar na quarta geração. A gente, historicamente, vê nas empresas aí, tem a primeira, a segunda, a terceira já vai caindo, e eles já estão passando o bastão para a quarta. Temos aí, podemos dizer hoje, o patriarca da Docile, e o seu filho conosco, que eu vou passar a palavra primeiro para o seu Nestor se apresentar, dar um oi para o pessoal. Está com o senhor, seu Nestor? Muito boa tarde a todos os interessados em escutar essa entrevista. Eu quero dizer que a Docile, o nascimento da Docile, praticamente se deu quando meu pai, lá nos anos 1936, o ano que eu nasci, eu sempre Foi ontem. eu sempre falo que meu pai iniciou o ano que eu nasci. E não lembro bem, porque eu imagino que eu devo ter nascido em cima de um saco de açúcar. Porque até hoje estou trabalhando junto com meus filhos, né? Agora na Docile. Antes a empresa era o nome do meu pai, porque quem começou foi meu pai e minha mãe. Os dois faziam as balas e embrulhavam também manualmente uma bala por uma, né? Poxa vida, já estamos ficando curiosos. Você só dá a oportunidade do Fernando se apresentar, mas vocês já viram aí como é que vai ser a pegada. O seu Nestor tem essa capacidade de bom humor, romancear, ao mesmo tempo que está sempre entregando lições muito profundas. Fernando, quer dar um oi pro pessoal aí? Muito bem, então sou Fernando, sou filho do meio do seu Nestor, né? Somos em 3 irmãos na empresa e a mim coube a área industrial do nosso negócio, né? Sou formado em administração de empresas pela Unicinos, né, de São Leopoldo, e a vida inteira dentro de fábrica de balas, né? Cresceu lá. Desde criança dentro de fábrica, porém eu não me imaginava, né, que algum dia pudesse trabalhar na fábrica. Não era meu desejo, não fazia parte do meu sonho ser um industrial, né? Mas algumas coisas levam a vida da gente para algum caminho que dá certo. Se a gente muito se certo, aplica, pelo jeito. se a gente se aplica, né? E eu costumo dizer isso, sempre disse nos nossos treinamentos de integração de novos funcionários, que naquilo que a gente se interessa, naquilo que a gente se dedica, né? Normalmente dá certo. Né? Fazer Então, com acho que vontade, né? isso dá para dizer que aconteceu com a gente também. Né? Nós Muito 3 bom. irmãos aí. Penso que é uma receita infalível quase, né? Põe vontade, dedicação de verdade, que aquilo que tu te propõe vai ter um êxito. Voltando aqui no seu Nestor, era o negócio do teu pai e da tua mãe. O sustento da família vinha disso? Vinha disso, sem dúvida nenhuma. Mas naquela época, claro, comparado com hoje, com toda a tecnologia, era um serviço muito mais braçal, em parte. Como é que era isso? Era todo o serviço, era braçal. Era panela, mexendo? Era o tacho diretamente mexendo, o fogo direto embaixo do tacho, cozinhando o açúcar e os ingredientes que iam, né? Mais a glucose, tá?
e despejava numa mesa de mármore. Tá. Para ela, essa massa que era líquida, né, para ela esfriar, pegava uma mesa com mais ou menos uns 7 centímetros de espessura, Uhum. essa De mármore. de mármore, né? E ali jogava essa massa. Quando estava no ponto, jogava a massa em cima dessa mesa e aguardava que ela fosse esfriando por si. Nem E, ventilador não tinha para esfriar essa massa. e a venda? Como é que era feita a venda naquela época? A distribuição? A venda. O meu pai tinha uma bicicleta Tá. e saía na cidade para visitar os comerciantes, que não eram muitos, né? Porque Sim. também não produzia muito pouco, porque eram os dois somente quando iniciaram, né? Que coisa fantástica. Então ele tirava o pedido, ele voltava, fazia o pacote, que era somente pacote de papel, Uhum. não tinha plástico na época, né? Então aprontava as balas, pesava e tal, e então fazia a entrega também com a bicicleta, a marca pelo menos da bicicleta, nós temos uma bicicleta idêntica, É. não é a própria, né? Mas Sim. é idêntica, né? É da mesma marca que o meu pai tinha ultimamente. É. Olha que coisa interessante, porque quando a gente olha o momento que está vivendo, às vezes a dificuldade, o desafio do momento, parece que a gente está muito longe do nosso sucesso, mas quando a gente emprega tempo, continuidade, olha o tamanho que ficou. Porque quem olha hoje um negócio que alguém produzindo, uma quantidade pequena, uma dificuldade de distribuição, e dois se desanima, é porque você está projetando teu futuro muito pouco. Quando tu põe 10, 20, 30, 40 anos, no caso, aí já devemos estar quase passando dos 100 anos, se pegar Deus do teu pai até os dias de hoje. Então, olha quanta persistência tem levado as pessoas a ampliar os seus resultados. O que o senhor se lembra assim de principal ensinamento do seu pai lá? Assim, quando eu lembro do meu pai, o que me vem na cabeça? Bom, de jovem, pequeno ainda, né? Nós íamos ao colégio. Na época não era o castelo, lá onde é que hoje é o Castelo Branco, Uhum, né? Era o Ginásio São José, que era dos irmãos maristas. sim. Lá nós estudamos lá, tanto eu quanto meu irmão, né? Estudamos lá. E na hora que a gente ia para casa, a parte da tarde, nós assim que tínhamos condições de ajudar um pouco, a gente às vezes estorvar mais do que ajudava também, né? Mas estava lá. Estávamos lá em volta daquele. E era uma obrigação ou faziam isso porque tinha essa vontade? Nós fazíamos isso porque não tinha outra coisa para fazer, né? Sim, não tinha celular na época, né? Não tinha. É Não tinha verdade. TikTok. Vamos trabalhar então. É. E aí também, mas enfim, a gente ajudava um pouco, né? Sim. É. E assim foi se desenvolvendo, né? A vontade de trabalhar com doce, né? E o que E, lhe deu na cabeça de querer levar isso adiante, assim? Porque poderia ter rompido esse ciclo ali na frente, né? não, Senhora. realmente eu interrompi, eu não pensava em seguir isso. Ah, é? É, porque eu quando me formei, aliás, foi antes da minha formatura de técnico em contabilidade, Uhum. eu fui trabalhar na Souza Cruz. Sim. Souza Cruz, que era aqui em Lajeado, era recebimento de fumo, onde hoje é o Desco, Uhum. ali era a Souza Cruz. Trabalhei ali um tempo e dali fui convidado por um amigo para trabalhar num banco em Lajeado. Eu tinha 15 anos de idade, né? Já tinha carteira assinada Sim, naquela época naquela podia. época. É. E aí eu saí da Souza Cruz. Na época, o salário mínimo era 600 cruzeiros, né?
E Você lembra bem dessa parte? não lembro, eu lembro porque veja só o que me aconteceu. Eu saí, não pedi quanto é que eu ia ganhar num banco que hoje não existe mais. Era o Unibanco. Uhum. Era um banco voltado à agricultura. E eu acho que a sede, ou pelo menos alguns diretores, eram de Santa Cruz do Sul. Uhum. E fui trabalhar no banco, União de Bancos União de depois. bancos. Não, mas isso foi depois. Banco Agrícola Mercantil. Mercantil. Acho que é isso. Banco Agrícola Mercantil. E aí eu fui trabalhar lá e quando chegou o final do mês, aí vieram me trazer o meu salário. Tu estava curioso para saber quanto? Salário mínimo, naquela época, tinha salário de menor e tinha salário Ah, do só adulto. do adulto, né? E eu, como tinha 15 anos de idade, eles foram e me deram R$ 300. Eu ganhei na Souza Cruz 600. Aí tu disse, eu não fiz um bom negócio. Não fiz A um troca bom. não foi boa. E aí trabalhei alguns meses lá e aí parei, né? Porque a gente, para trabalhar para ir para trás, Não não dá dá. certo, né? E que Aí, momento pensou, vou botar uma indústria, vou começar a produzir? Foi nesse momento aí que tu viu que não estava valendo a pena? sim, aí eu fui e aí eu pedi para o meu pai para trabalhar na fábrica. Ah, ok. Teu pai É. continuava com a. Sim, o meu pai continuava com a fábrica, né? Aí fui trabalhar com ele na fábrica. E lá aí, bom, lá a gente não olhava muito pelo valor que a gente recebia, Sim. né? Quando tinha dinheiro no caixa, Tava todo mundo bem. estava todo mundo bem, né? Quando não Então, tinha, estamos quando não tudo tinha, ferrado aqui. Vamos correr atrás. exatamente, isso acontecia, né? E parece que tu também no primeiro momento, Fernando, pensou que não ia ficar no negócio da família e depois resolveu vir. Como é que foi isso? Então, na época da gente de adolescentes, Hum, era costume a gente ir a Porto Alegre para cursar uma faculdade, uma faculdade. universidade, né? E fui a Porto Alegre, fiz cursinho, né? E aí ingressei na faculdade, estava meio ano lá, havia me inscrito no CIE, Uhum. né? Para algum estágio que surgisse. E mais joguei bola do que fui atrás realmente de estágio, né? Ia jogar bola no Parque Marinha do Brasil. Sim. E ao final do semestre, o seu Nestor me disse, cara, agora tu vem para Lajeado, né? Não conseguiu um estágio aí, vem para Lajeado e tu vai de ônibus a São Leopoldo, que era o lugar onde eu então Estudava. estudava, né? E aí no dia que eu fui entrar na fábrica, eu ainda tentei, né? E dizer para ele, olha, me dá mais 2 meses que eu vou arrumar um estágio. E ele disse, não, cara, tu já teve teu tempo lá, não arrumou, agora vamos para dentro da fábrica. E fui para dentro da fábrica, não me imaginava, eu queria ser agrônomo, Olha né, aí. mas não me preparei para o vestibular, para Uhum. passar E no vestibular de agronomia? agronomia, né, e decidi cursar administração. E fui para dentro da fábrica e sofri muito os primeiros meses, né? Por quê? Porque não era o meu sonho, né? Trabalhar dentro de uma fábrica, dentro de um prédio. Eu queria estar ao ar livre, eu queria estar, Contato com o enfim, na mundo. rua, né? E no campo, especialmente para um agrônomo, né? Uhum. E aí chegou um determinado momento, eu tive que tomar uma decisão, né? Ou eu pego e junto umas roupas lá e vou em busca daquilo que eu quero, né? Ou eu encaro esse negócio aí. E como a gente, eu acho que teve uma boa formação, graças a Deus, aí por parte do seu Nestor e da dona Isa, eu decidi encarar o negócio, né? E aprendi a gostar muito de fábrica, né? Agora dá mais sentido para aquela verdade que tu falou no início, né? Toma a decisão, mas então faz bem feito, né? Se dedica. Acredito muito nisso, né? Acredito Uhum. muito nisso. Desde aquele período que eu tive que tomar a decisão do que fazer e como seguir, né? Sim. Eu realmente acredito muito nisso e acredito, não eu acho. Eu acredito que a pessoa, se ela se dedicar a um determinado tema, seja até de lazer, de esporte, de trabalho, né? A probabilidade de dar certo é muito grande, né?
Uma coisa assim que tu falando ainda eu tive que fisgar, até porque, de certa maneira, eu seguidamente estou em contato em processos de sucessão familiar, né? Uhum. Então tu disse, pelos exemplos, seu Nestor, da tua mãe, Dona Isa. Isso. Então tinha bons valores, resolvi ficar. Vocês percebem que essa harmonia familiar conspira para que tenha uma sucessão, que dê uma sequência no negócio da empresa? Porque a gente vê muitas vezes que o herdeiro não quer saber, né? Ele quer distância, não quer saber daquela empresa. E hoje até a tua filha, né, já está se envolvendo na Isso. empresa, Uhum. e dos outros sócios parece que também aos poucos, não estão? Sim. Eu diria assim, acho que nós tivemos dois grandes exemplos assim na nossa vida profissional, que foi o pai e o irmão dele, o tio Paulo, né? A gente sempre viu a maneira como eles trabalhavam juntos. Não é que havia entendimento em todos os temas, né? Logicamente, nas relações, Sim. em qualquer tipo de relação, a divergência ela acontece, né? Mas a gente sempre viu muito respeito Ou seja, sabiam divergir com respeito. Exatamente, né? E a gente olhando para isso, a gente tem momentos assim quentes, calorosos, né, na nossa Acredito. relação de irmãos. Mas até mesmo no sábado que passou, a gente teve uma reunião e a chapa esquentou, como a gente diz, né? Mas nesses 32 anos que temos a empresa, eu, o Ricardo e o Alexandre, eu não lembro de, em um determinado momento, dizer assim, estou saindo da sala, não quero mais, e ficar sem a gente falar uma semana ou alguns dias. Na sequência de um desentendimento, de divergência de opinião, de algum tipo de atrito, né? Se a gente precisar tratar de algum outro tema, nós estamos abertos a outro tema e seguimos em frente. Porque a gente tem a clara noção também de que a empresa ela está acima de nós, está acima da família, está acima de nós, e se a vaidade de um, né, ou o desejo de poder de algum de nós se sobressair, isso pode trazer muito prejuízo para a empresa e para a família. Perfeito. Então a gente tem essa compreensão e até hoje deu certo. Parabéns. Inclusive, assim, né? Como é bom poder discutir com pessoas que tu sabe que não vão se magoar, né? Que o problema é quando ele leva para o coração, e aí a parte da discussão da razão, do que é melhor para a empresa, começa a ficar subjulgada pela vaidade, pelo ego. É natural, onde tem pessoas de opinião forte, com ideias fortes, que tem um entroncamento volta e meia, que pode ser saudável, mas também se a pessoa não tem essa clareza do que estão lutando pelo quê, o tiro sai pela culatra. Que bom ouvir isso. A gente também, ao longo da nossa história, né, a gente viu muitas empresas da região, do segmento, de outros segmentos, né, familiares, empresas familiares, elas se perderem no meio do caminho, né, por desentendimento entre os familiares, né. Então, a gente tem isso muito forte entre a gente, mas isso não impede de realmente a chapa esquentar em alguns momentos né? Mas realmente assim, há um respeito, né? Por mais difícil que o momento às vezes ele se apresenta, há o respeito assim, a consideração de baixar a crista em alguns momentos, como no próprio sábado, a interferência do seu Nestor aí para dizer, cara, gente, não é por aí. Ele né? bota as chuteiras de novo e entra em campo. E entra em campo, né? Tanto que no nosso acordo de acionistas, né? Ele é o árbitro. Olha aí. Então, ou seja, aquele que vai dar o apito final ou a palavra final, né, em caso de algum desentendimento que Esse possa também é um surgir. ponto muito bacana. Porque quando dá as sucessões, já é natural do jovem vir para meio que destruir o que o velho fez, né? Tu não precisa ser nenhum gênio para saber que o jovem que está vindo vai criar novas palavras, novas músicas, nova moda. Mas me parece que vocês têm sempre essa consciência de valorizar a sabedoria do seu Nestor, daqueles que tiveram antes. Tem esse bom senso, né? Como o senhor vê isso, seu Nestor? Eles lhe ouvem mesmo? Sem dúvida nenhuma, né? É que nós temos, assim, procuramos
unir cada vez mais a família, né? Uhum. Tanto é que nós, em final de semana, já tinha falado isso muitas vezes, no domingo, geralmente, fizemos um churrasco lá em casa, vêm os netos, as noras e os filhos, vão almoçar lá em casa. É feito agora, até eles têm me ajudado a fazer. O velho está devagar, então eles já viram isso, já vem ajudar a fazer. Sinto que Mas esse é o momento da sua realização. Com todo sim, mundo ali, né? estão todos ali. Então isso faz com que eles começam a trocar umas ideias num clima mais amistoso, vamos dizer assim, né? Porque no sábado eu estive na reunião lá, Uhum. também interferi um pouco, né? Eu sempre levo uma coisa assim que me agradou muito na minha vida. Eu, quando trabalhei com meu pai, nós, nós ali perto, onde é que estava a fábrica, era o gramado do Clube Esportivo Lajadense. Uhum. Fazia 50 metros dali, tinha o gramado lá. E nós, de gurizada, antes até de trabalhar na Na indústria, fábrica. nós íamos lá e de pé descalço mesmo, jogávamos lá. E lembro agora, fazia muito tempo que eu não lembrava disso, que jogamos no infantil do Lajadense, né? Ah, Eu tinha 11 anos de idade, né? E aí no segundo time do infantil, imagina, né? Mas ali a gente criou gosto também pelo futebol, né? Acabamos depois jogando futebol também. Mas uso muito hoje o exemplo do futebol. é. E eu dizia para eles, não sei se foi sábado que eu disse isso, mas foi sábado que eu falei isso de novo. Eu digo, olha, eu joguei futebol, minha gente. Se nós não agíamos em conjunto para um mesmo sentido, né, um ajudando o outro, nós não chegávamos lá. E vocês têm que fazer isso dentro da empresa. Uso também, seguidamente, é, o exemplo de um que está num barco que quer para um destino, né? Uhum. Então, se, vamos dizer assim, se um rema para um lado e o outro rema para outro, nunca vão chegar no destino que estava traçado, né? Então, eles têm que remar da mesma forma para chegar lá. Que Eu acho que bela isso, passagem. eu acho que isso é uma coisa muito fácil de entender e é muito fácil, então, a gente coordenar os esforços para se chegar na empresa no destino certo. Seu Nestor, eu vou pegar essa deixa aí. De entender é fácil, realmente, Hum, né? Mas de conseguir colocar essa verdade dentro do coração das hum, pessoas, poucos conseguem. Se vocês conseguem, eu volto na minha fala inicial. É pela força do exemplo, é pela força de vocês como líderes, porque é nos bastidores que a maior parte das lideranças perde o discurso, vamos pegar junto, vamos remar, todo mundo tem. Mas É, quem vive isso, e é desafiante viver. sem dúvida. Eu tenho que só, antes da palavra, Fernando, que quer falar, para você que está nos assistindo, talvez não saiba uma curiosidade, o futebol, o senhor Nestor trouxe ele à tona aqui, o futebol ele foi inventado por causa das empresas. Né? Um esporte inventado por causa das empresas. Porque na Inglaterra tinha a necessidade de como fazer as pessoas entender como funciona uma empresa. Então eles acabaram chegando nas regras do futebol. Tem um tempo para se cumprir um objetivo, tem regras claras, delimitado. Um sozinho não vai ganhar de 11 do outro lado. Né? Tu precisa de um goleiro, tu precisa passar a bola. Então ele veio muito como quase que uma dinâmica de educação de como se funciona uma empresa. É interessante. Desculpa, Fernando, vi que tu ia Não, falar, não, vai eu lá. acho que realmente, seguidamente, o pai usa esse exemplo do futebol e ele realmente é muito representativo, né? É. Em um trabalho que exige união, um trabalho que exige, vamos dizer assim, Colaboração. colaboração, todos, né, pensando num objetivo único. Uhum. Ele é um exemplo realmente muito, muito importante, né? Dentro desse contexto todo também aí, acho que tem uma característica do seu Nestor aí que é
é fundamental e a gente percebe nitidamente isso e muitas pessoas dizem para a gente, né, sobre isso, que é a humildade que ele tem, né, de lidar com as situações, com as pessoas, né, enfim, no dia a dia dele, né? E isso realmente sempre nos inspirou muito. Uhum. E eu até, quando ele vendeu a participação dele na empresa original da família, a gente disse logo para ele, ó, vem com a gente aqui, né? Sim. Na Docile. E num primeiro momento eu pensei assim, puxa, como vai ser, né? Um pouquinho mais perto. Como vai ser eu e o pai trabalhando juntos, né? Já que ele sempre foi industrial e eu industrial, Uhum. né? Mas ele veio com com a intenção e com a pretensão de auxiliar, de colaborar, né? E sempre respeitando o trabalho da gente, assim, tanto meu quanto do Ricardo, do Alexandre também. E isso foi realmente assim fundamental e é muito, muito assim valorizado e até observado pelas pessoas que se aproximam da nossa empresa, sabe? Perfeito. E realmente para a gente é uma satisfação até hoje a gente contar com ele lá e quando ele não aparece na empresa a gente desconfia, o que está acontecendo aí, porque é importante para nós e para as pessoas que estão lá. Então, quando ele veio nessa qualidade de mentor, de dar apoio para vocês, mas não com o ar da superioridade, eu já faço negócio, já sei como é que é. Teve mesmo. a compreensão de entender que era o momento de vocês e compartilhar a experiência dele. Eu acho que esse espírito com que ele veio para a empresa, com esse espírito que ele veio para a Docile, isso nos inspira também a agirmos da mesma forma com os nossos filhos, né? Então, assim, a gente sabe que essa moçada hoje em dia, né, o mundo é um mundo de informações, né, onde tem acesso a muita coisa, né? Felizmente também eles estão tendo a oportunidade de aprender em outros locais e outras empresas e também através de intercâmbio. E a gente reconhece isso e sabe que eles, quando vierem para a empresa, poderão nos ajudar muito mesmo, né? E que a nossa capacidade também ela é limitada, né? E nós vamos precisar de gente boa junto com a gente. Falou de humildade, teu discurso é extremamente humilde. Nossa capacidade é limitada, vamos precisar de ajuda. É isso aí. Parabéns. Eu já tive a oportunidade de conversar em particular com o seu Nestor, também com o Fernando, tive a oportunidade de conhecer a indústria, fiquei encantado. Já era fã dos produtos, né? Mas fiquei assim encantado por passar lá por dentro e assim e perceber que as pessoas têm um carinho pelo que elas fazem. A gente pode hoje em dia pagar por uma pessoa por um determinado período, está dentro de uma empresa, fazer um determinado serviço, um determinado esforço, mas vontade não adianta, né? Tu tem que conquistar. Então, parabéns para vocês por essa habilidade. Na minha conversa com o senhor, seu Nestor, a primeira vez, vários pontos me chamaram muita atenção. E um deles era naquela busca para aumentar a produção, se eu já tinha a ideia que precisava de uma máquina, daí não tinha dinheiro, foi a São Paulo, deu um peitaço. Conta um pouquinho dessa história, o senhor se lembra, não? Lembro bem dessa história, né? Nós tínhamos um sócio, meu irmão e eu, éramos da empresa e mais o meu tio. Meu tio tinha 50% e meu irmão e eu, cada um 25%. Então eu sei que meu irmão era da área de vendas e ele era muito bom vendedor. Quase sempre faltava produto para entregar na data certa, né? Mesmo trabalhando em mais horas por dia, não se chegava lá, né? Então eu pensei cá comigo, disse pro meu tio que era o sócio principal, né? Digo, olha, nós temos que colocar uma máquina aí para nos ajudar a produção, né? Tá. Uma máquina movida a eletricidade, porque nós tínhamos só uma máquina movida a feijão. A feijão? A feijão, é. Por quê? Tô curioso. A minha mãe fazia o feijão, eu comia
E a energia ia para o braço. Entendi. Entendeu, né? Entendi. É. Mas então, eu falei para o meu tio que precisava uma movida à eletricidade. Olha aí. Ele disse, não, muito bem, mas me diz onde é que nós vamos buscar o dinheiro. Ele disse para mim, digo, bom, nos bancos o meu irmão já tinha ido, né? E os bancos, na época, pelo menos, né, só emprestam dinheiro para quem já tem bens ou tem dinheiro. Acho que né? hoje em dia também é assim. É assim viu, ainda? Nestor? Não mudou nada, né? As coisas não mudam muito. Não muda. Não, eles querem garantia. Então eles certo também. Né? Então, sim, É. com certeza. Mas a garantia. Nós não tínhamos garantia para dar para uma máquina. É uma máquina que acabei comprando, né, dando a minha casa em garantia. Né? Que coragem. É. Mas acontece o seguinte: Contou para a esposa que foi a casa em garantia? Não. agora há pouco tempo não tive oportunidade. Não faz muito tempo isso, não. Eu contei para ela. Ela não me disse nada. Agora tá bom de contar, valeu a É. pena. Não, mas acontece o seguinte, é que não se concretizou a necessidade de dar a casa em garantia. Ah, tá. Porque o fornecedor, ele veio a Lajeado, instalou a máquina, né, Uhum. e ficou uma semana conosco ali, nos ajudando, mostrando e falando. À noite nós se reunia também para falar sobre isso. Aí ele viu a vontade que nós tínhamos de crescer. E ele viu nisso também que ele podia confiar na gente. Né? Olha aí. Aí o dia que ele ia embora, era um domingo, fiz um churrasco lá na minha casa, né? Eu vendi algumas galinhas. Não, mas não. Mas fizemos um churrasco num domingo lá e convidei ele para almoçar lá em casa. E aí ele me disse assim, olha, amanhã, segunda-feira, eu vou embora para São Paulo, né? Amanhã de manhã. Digo, não, mas então primeiro nós temos que ir lá no cartório, né? Uhum. Para assinar A casa de garantia. a casa de garantia, né? Aí ele disse, não precisa me dar. Eu sei que vocês vão me pagar. Tá? Me deu um alívio. Poxa, Um alívio muito grande. mas Né? conquistou isso. É. E ele, na época, aí ele me disse, olha, agora eu vou preparar uma máquina de embrulhar a bala. Olha aí. Usada, né? Tudo era usado, né? Uhum. Que era muito a diferença de preço. Nós não tínhamos, porque as máquinas eram quase todas elas produzidas fora do país, né? Sim. Nós não tínhamos nem condições de importar, porque era uma empresa pequena, não tinha. Então, ele disse, eu vou preparar uma máquina de embrulhar bala. Digo, não, Que espera um até pouco. então era aqui. Era tudo na mão. Uma a uma, nós contratamos umas quantas meninas aí. Era uma mesa maior do que essa que está aqui agora. Cabia lá umas 10 meninas. Uhum. Ficavam lá embrulhando as balas, uma a uma, embrulhando as balas, né? E então, deixa eu lembrar um pouco. E aí ele ia fazer a máquina de embrulhar e foi-se embora. Isso. E aí eu disse, não, aguarda, deixa eu pagar primeiro essa máquina, né? Sim. Aí ele, não, deixa comigo que eu sei o que eu faço. Ele realmente o senhor ganhou a confiança dele. É. E aí bom, aí eu falei isso pro meu tio, né? Ele tinha dito isso e tal. Ah, não, mas não, eu mandei eles segurar. Primeiro vamos pagar essa, né? E por incrível que pareça, lá uns 5, 6 meses depois, aparece um caminhão com a máquina em cima lá. Tu tá brincando. E eu trabalhava na produção da bala, né? Não vi o caminhão chegar, né? Mas meu tio que cuidava da parte administrativa
Ele viu o caminhão e o camarada foi lá. Disse, olha, tem uma máquina aí para descarregar. Mas que máquina? Ele foi olhar. Máquina de embrulhar bala. Ah, ele foi lá no fundo, onde é que ele estava trabalhando. Escuta, mas tu fechou o negócio? Não, eu não. Não sei. Não, deixa em cima do caminhão. Vou ligar para São Paulo. Naquele tempo, ligar com São Paulo era naquele sistema ultramoderno, né? Aham, tira o carro, põe lá, Tira, vai. tira os cabos lá e tal, né? Bom, no dia mesmo não consegui falar com ele. Aí eu disse para o transportador, que era uma transportadora em Juí, digo, olha, você leva da transportadora, não descarrega, eu acho que você vai levar de volta. Tá? Aí outro dia eu consegui ligar, lá um pouco antes do meio-dia, falei com ele lá, digo, olha, eu deixei na transportadora, vou mandar a máquina de volta. Não, 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 descarrega a máquina aí que nós vamos se entender. Eu vou aí semana que vem. E ele, bom, ele disse isso. Aí falei com meu tio, digo, vamos descarregar. O problema é dele, né? E aí descarregamos a máquina e tal, e uma semana depois ele chegou lá, instalou a máquina e tal, funcionou. Que barbaridade, que barbada. E a máquina ficou lá. Lá você vai pagar quando pode. Né? Olha aí, Então, e é, conquistou com a é, sua pessoa, né? é, Pelo tratamento, sim, pelo próprio caráter que ele é, percebeu ali. é, Hoje em dia, volta e meia, se fala muito em depressão, né? Há quem diga que é o mal do século, né? Antigamente essa palavra não existia, né? Se falava em tristeza e melancolia, né? sim. Que, de certa maneira, todos nós, em algum momento da nossa vida, se abalamos, né? Hum, A vida nem sempre é justa com todo mundo, é, há os imprevistos, né? Mas me chamou a atenção que o senhor contou um momento que o senhor estava desiludido, lembra? sim, sim. Ah, eu queria Foi, que o senhor compartilhasse, se fosse é, pedir de muito, porque talvez muita gente está nos assistindo. sim, Se não enfrentou, provavelmente vai enfrentar um momento é, desse ao longo da vida, né? sem dúvida. Fomos trabalhando, né? Compramos mais máquinas usadas, né? Uhum. E como eu vi que aquela máquina que eu tinha comprado de moldar a bala, ela mantinha uma rebarba em cada bala, uma rebarba assim, quase como uma faca, né? Tá, E quando colocava na máquina para embrulhar, se não tirava bem aquela rebarba, com uma peneira, alguma coisa assim, rasgava o papel da bala, né? entendi. E aí disse, puxa, mas aí eu falei com o homem lá, liguei para ele, o que que tem? Não, mas aqui tem máquina mais moderna agora que não deixa rebarba nenhuma. E nós tínhamos uma despesa muito grande com o papel, né? Que Sim. ia fora, né? Ah, sim, cada vez que arrebentava. Arrebentava, mas era um volume grande de papel, né? E aí eu lembrei, disse para o meu tio assim, eu vou a São Paulo, eu tenho que pegar umas peças. Eram as peças da máquina lá que eu inventei lá, né? E fui a São Paulo e aí fui lá ver. Ele disse assim, não, venha para cá, eu vou mostrar numa fábrica perto da minha oficina, tem Uhum. uma fábrica que tem uma máquina dessas. Aí fui lá. E aí ele tinha entrada franca Nas indústrias. na indústria, né? E aí fui lá, olhei, de barbaridade. Isso aí é meu sonho. Né? Isso é meu sonho. E Tava no aí, shopping center das máquinas. estava. É. Aí eu vim entusiasmado de volta, né? Digo, olha, lá eu peguei as peças que não tinha pego nada e fui ver uma máquina lá que não deixa rebarba na bala. E eu acho que nós tínhamos que comprar uma máquina dessa. Ah, mas nós não temos recurso e tal, aquela coisa. Deixei passar uns dias. Eu digo, olha só a quantidade de papel que eu vou botar no lixo. Isso aí custa tanto. E aí ele disse, olha, eu vou. O meu tio disse, não, vamos esperar um tempo aí. E convenci ele de ir junto comigo lá para nós ver essa máquina.
Tá. E ele foi junto. E aí? Junto um dia lá, ele ficou lá olhando a máquina. E eu saí, voltava, olhava num lado da máquina e olhava no outro. E ele ficou parado, olhando as balas caindo. Aí eu cheguei e disse para ele, quanto? Eu acho que aqui, ó, esse coisinha aqui tem que estar mais na frente, assim, ó. Mais aqui. Tá. Aí. Aí, agora sim. E aí? E aí eu disse, quanto é que custa uma máquina dessa? Ah, custa tanto, assim, assim. E aí eu disse pro meu tio, eu acho que nós tínhamos condições de comprar ela. Ah, não, isso aí não vamos comprar, isso aí é muito caro e tal, né? Aí falei com o meu irmão, eu digo, olha, eu aguento no osso do peito, né? Tá. O meu irmão disse, idem, eu também. E aí o meu tio disse, olha, vocês é que sabem. Os responsáveis são vocês, se nós não conseguir pagar, Vocês que vão assumir essa. vão assumir, né? Aí tá, acabamos comprando a máquina, né? E veio a máquina, uma maravilha, né? Ah, aí foi um negócio, né? E aí, junto com essa máquina, eu exagerei um pouco, comprei mais outra usada. Se empolgou? E essa máquina, quando o mecânico nosso foi instalar, Uhum. ele trocou os fios. Ai. Ela em vez de rodar no sentido exato, né? Rodou ao contrário. Rodou ao contrário e quebrou a máquina, né? E aqui em Lajeado só tinha mecânico de automóvel naquele tempo. E é isso, Nestor. E aí? O que vamos fazer, né? Aí eu disse pro meu tio, eu vou ter que mandar essa máquina para São Paulo para arrumar. Aí meu tio diz assim, olha, nós não temos dinheiro nem para o frete da máquina. Meu Deus, que nem diz o alemão, my God. Então, poxa, eu não tenho dinheiro nem para o frete. Eu me assustei, né? Me assustei, digo, puxa vida, quebrei a empresa. E aí sou responsável de quebrar a empresa. Eu estava esgotado de tanto trabalhar, porque para nós comprar aquela máquina, nós tínhamos uma fábrica de massa. Sim. E aí eu disse para eles, ó, vamos vender a fábrica de massa, e aí compramos essa máquina, né? Essa nova. Mas essa usada não estava no... Sim. Então... aí veio o medo. Eu tinha ido instalar... O comprador era ali de Estrela, da fábrica de massa. E ele disse, eu compro a máquina de massa, mas só se vocês instalam. Mas não tinha mecânico aí, né? E eu, pouco que eu conhecia, eu digo, não, eu instalo. Mas sempre depois do horário de trabalho, né? E aí eu ia às 6 horas da tarde e a Estrela. Na época que não tínhamos a 386 aqui. Né? Estavam fazendo a 386. Mas já tinha ponte ali? Estavam construindo a ponte. Atravessava de balsa? Não, atravessava a pé, porque tinha uma junção com as peças que já estavam montadas, né? Uma junção de madeira. Então ficava com o carro do lado de cá e o senhor lá do outro lado ia até lá também para me levar para a Estrela. E aí trabalhava até que hora montando essa máquina? Ah, meia-noite, 1 hora. Aí no momento que deu problema com essa outra, o senhor estava trabalhando, esgotado. Esgotado. E aí aí me entreguei, né? Entreguei e achei de, puxa, consegui quebrar a empresa, né? E como é que o senhor saiu desse momento, assim? Ah, foi dura a coisa, foi dura. Eu fiquei um mês inteiro em casa, sem sair de casa. Eu tentei ir trabalhar e pensei que o telhado da casa ia cair em cima de mim. Vixe, Maria. Então, eu saí de lá e tal, não fui mais. Até o dia que eu disse para minha esposa, eu digo, olha, eu vou ter que ir a Porto Alegre num psiquiatra.
que eu acho que eu estou ficando louco. E aí? E aí ela aí se desesperou, né? Sim. Devagar, assim. Imagina. São É. São muitas recordações. A Oh. gente lembra quando pequenos e a mãe ia em determinados dias buscar o seu Nestor meia-noite na Senão não empresa, vinha, senão estava não vinha para trabalhando. casa. Então, esse homem trabalhou bastante. A Acredito. gente trabalha bastante, mas eu acho que eles trabalharam mais. É. Com mais dificuldade, né? Não, mas aí ela se desesperou, né? E eu não tinha ido trabalhar, digo, puxa, o que eu faço agora, né? Aí digo, agora eu vou para a fábrica, nem que caia o telhado. Nem que caia o telhado em cima de mim, né? E fui. Eu fui lá e tirei um moço lá que cuidava de uma máquina lá. Disse, deixa eu ficar aqui nessa máquina, vai ajudar lá a fazer as balas. E aí fiquei na máquina ali e tal, passou a manhã, o telhado não caiu. Fui de tarde, o telhado não caiu. E aí voltei a trabalhar. Se curou trabalhando também. Trabalhando, Sim. Mas o senhor resolveu não ir no psiquiatra porque viu que a sua esposa ia sofrer mais ainda. Ou seja, por amor... Pegou mais força e foi de novo. É que aquela época, quem ia a Porto Alegre, um psiquiatra, estava sujeito a ir para São Pedro. E aí? E aí? Por lá ficava. Sem dúvida. Então, isso aí essa foi a empreitada maior que eu tive, né? É nítido que o amor está presente em todos os momentos da tua vida, né? Quando pequeno, amor pelos pais, não tem nada a fazer, estou aqui. Depois, o amor com o irmão aí, o senhor ainda hoje fala dele, se emociona, né? Tinha uma cumplicidade. Essa relação serviu de base, né? Para teus filhos ali por perto enxergavam como se relacionavam, transformaram isso num bom modelo. E aí, nesse momento de dificuldade, para não fazer a patroa sofrer mais, vamos voltar então, meio capenga, mas voltemos. Voltemos e aí criamos coragem e voltamos. Mas para dizer que tinha me recuperado bem, não levou 1 ano nem 2, eu acho que uns 4 ou 5 anos para eu voltar a pleno. A pleno, né? Eu levei tempo. Dá para dizer que esse foi um dos momentos mais difíceis para o senhor. Sem dúvida. Mais difícil. Para você que está nos assistindo aí, porque há, assim, às vezes uma presunção, porque quando a gente olha de fora, a gente só vê a grandeza, né? Vê a Docílio em vários lugares, os filhos bem encaminhados, netos, seu Nestor, um queridão por onde passa, e uma empresa sem dúvida de sucesso. Mas quando a gente começa a pegar a lupa e olhar a história, cada detalhe, cada momento, a gente vê que realmente não foi fácil, né? Não foi fácil, mas é possível para quem tem coragem de persistir. Lindo, lindo, lindo. Nisso a gente vê. Nós tivemos uma palestra de um senhor, a esposa dele foi como é que é? Psicóloga da Docile. Né? E ela trouxe o marido dela, que fazia palestras para empresas familiares, né? E vieram um fim de semana, que eles tinham um filho em Porto Alegre, e ela disse, olha, meu marido gostaria de conhecer a empresa de vocês. Ele pode ir aí no sábado de manhã, se vocês quiserem, ele faz uma palestra para vocês, que ele faz isso aí, faz uma palestra para vocês. Reunimos a nossa família toda, com os netos tudo, né? Fomos lá na Docile e ele falou. E no final ele me deu, vamos dizer, praticamente a essência do que ele tinha falado. Ele tinha um livro que era As Adversidades da Vida devem servir como gás para o nosso crescimento. Então aí se confirma praticamente
que a pessoa não pode se entregar na primeira dificuldade, né? Verdade. Nem a segunda, nem a terceira. Tem que enfrentar. E Vence acaba quem vencendo. continua, né? E acaba Vence quem vencendo. Essa é a Uma realidade. expressão que a gente usa até na empresa lá, que o mundo é dos persistentes, né? É isso É, aí. vence quem continua, né? É. O desafio é você ter da onde ter energia, É, recuperar a motivação para sim. continuar persistindo, né? É. É isso aí. Eu aquele dia conversando com o Fernando me explicando a complexidade que é, né? Todo esse negócio. Só da questão do açúcar, né? Dos insumos ali, quanto vocês têm que estar atento no mundo, né? Como é que está a produção do açúcar, se vão comprar no mercado futuro, se eu não me engano esse é o termo, né? Na bolsa. Na Bolsa de Nova York. É. O quanto a complexidade de informação tem que ter para saber como é que está a produção, se vai faltar porque daí o preço vai crescer, ou e aí eu vou comprar antes, ou não, se eu comprar antes, perigo eu pagar mais caro porque vai ter um excesso na produção. E daí nós estamos falando só de um detalhe de um organismo gigante, né? É. Então, hoje, tá? Qual que vocês pensam ser o principal diferencial da Docile? Eu acho que são os valores que a empresa tem, né? Colaboração em mão na massa, jogo limpo, são dois assim importantes para a gente. Fazer bem feito, né, na primeira vez. Uhum. Então, assim, eu acho que está muito baseado nisso, né? Nos valores que temos aí e que nos acompanham a vida inteira, né? E inclusive, nós tínhamos descritos 11 valores. E os nossos filhos, temos 6 filhos, 2 filhos cada um dos irmãos, né? Bem certinho, 2 cada um. 2 cada um. O Ricardo e o Alexandre tem... Não foi acordado. Aconteceu. O Ricardo e o Alexandre tem gêmeas. Olha aí. E eu tenho uma menina e um menino. Casal. Né? E eles, em conjunto com 70 colaboradores da empresa, com 70 funcionários da empresa, fizeram uma atualização, uma condensação desses 11 valores em 5. E eles representam realmente assim a história da empresa, da família, né? Aquilo que a gente procura fazer, né? E uma das coisas importantes também que a gente percebe assim, que é muito observada até por quem nos visita, por quem tem relação com a gente, seja uma relação de trabalho, seja uma relação de fornecedor, de parceiro, enfim, né? É a maneira com que a empresa recebe as pessoas, né? Uhum. Então, esse é um ponto bem... Parece muito simples, muito pequeno, mas ele é extremamente importante, né? Nós tivemos, inclusive, na semana passada, a visita na nossa empresa de uma profissional aí de um órgão do governo na nossa empresa. E nessa visita, durante a visita, ela parou e me perguntou assim, vocês estão sempre aqui? Né? E eu digo, não, desculpa, mas eu não entendi a tua pergunta, né? Não, vocês estão sempre aqui dentro da empresa, né? Eu digo, sim, nós estamos dentro da empresa. Nós temos que estar aqui sempre dentro da empresa, né? Mas por que tu me pergunta isso? Eu pedi para ela. Sim. E ela diz assim, não, porque eu vejo que vocês cumprimentam as pessoas como se vocês conhecessem elas e elas conhecessem vocês também. A gente está passando pelos diversos lugares aqui da empresa, da fábrica, diversos setores, e as pessoas cumprimentam a gente, vocês se chamam pelos nomes, né? E ela disse, eu não vejo isso em outros lugares que eu visito, né? Poxa. E então, assim, é uma coisa também que vem lá do seu natalício, do seu Nestor, né? Do tio Paulo, essa questão de ter consideração pelas pessoas, né? Ou seja, se tu vai receber alguém, se tu vai trabalhar com alguém, né, é impossível para a gente trabalhar com alguém que tu não tenha consideração do lado, né? Que tu não tem uma relação. Perfeito. E o senhor Nestor usa muito o exemplo do futebol e usou o exemplo do barco também, né? Uhum. E a gente observa muito isso, né? Nós estamos todos no mesmo barco, quer dizer, o que nos diferencia na empresa, né? São somente as responsabilidades.
Não tem outra diferenciação, então não tem por que eu me sentir mais do que outro e tudo mais, né? Nós temos, por exemplo, um exemplo dessa questão de que realmente somos iguais dentro da nossa empresa, né? E o que nos diferencia realmente são as responsabilidades. Nós temos uma copa, onde tem uma máquina de café, né? E tem um refrigerador, onde as pessoas guardam o seu lanche, coisa e tal. E temos acordado que cada um que tomar um café, cada um que tomar um copo de água após a ingestão, né, do líquido, deve lavar o seu copo e guardar, né? Todo mundo. Então, todo mundo faz isso. Então, assim, se eu chego lá e alguém não lavou o copo ou a xícara, bom, de repente não teve tempo, eu vou lavar para ele, né? Deixou ali, eu lavo e outros vêm e lavam de repente quando eu estava na corrida, né? Mas o normal é cada um lavar o seu copo. Então não é o Fernando que vai deixar para o outro lavar o copo, porque o Fernando é um dos sócios da empresa. Não, eu tenho a mesma responsabilidade dentro do negócio de cuidar das coisas, assim como eu acho que os outros também têm, né? Então esse é o contexto da nossa empresa, né? A gente, desde a portaria, assim, procura receber bem as pessoas, né? Porque, assim, a gente considera muito o seguinte, já pensou alguém sair de casa para ir trabalhar num lugar onde ele não se sente bem? Isso é muito ruim, né? Logicamente, nem todos os dias eu estou 100%, né? De repente não dormi bem, ou enfrentei um problema, estou com uma gripe, coisa e tal, e não consigo ir trabalhar nas melhores condições. Sim. Mas assim, a gente sempre procurou pensar nos ambientes da empresa, a empresa proporcionando um bom ambiente de trabalho, né? Com camaradagem, com companheirismo, né? Com responsabilidades, com fazer bem feito, né? Com um jogo limpo, né? Para a gente é fundamental isso, né? Essa questão nas relações, né? O respeito, né? Isso é fundamental, porque num ambiente onde não há respeito, não tem como se desenvolver um bom trabalho. E esse exemplo tem que partir de nós, né? Vem lá do seu Nestor, do seu Natalício, né? Das outras pessoas também que estão com a gente lá, mas para a gente, se a gente percebe que tem alguém que não se enquadra dentro disso, não fica com a gente. Dá vontade de bater palma, né? Te ouvindo falar assim. Nem tudo são flores, né? Mas assim, esse é um ambiente que a gente está sempre muito atento a isso. Eu também estou sempre muito atento, porque é a minha área de atuação, né? Eu trabalho com desenvolvimento humano. E eu sempre tive vontade muito de conhecer o seu Nestor, porque num determinado momento fui dar um treinamento numa outra empresa, fui trabalhar o conceito de liderança. E lá pelas tantas, um rapaz ergueu o braço, pediu a palavra lá e começou a falar de um grande líder que ele teve, até então não sabia quem era. Mas era um homem bruto, assim, meio, né, da lida bruta, sim. Não tinha aquela gentileza, assim, né? Mas não era um cara do mal, era só a lida dele era mais bruta. Sim. E aí começou a me chamar a atenção que à medida que ele falava, os olhos dele inflamavam, marejavam, e quando ele estava chorando, e eu olhei para o redor, os outros líderes também chorando, e ele dizia, eu tive esse cara como líder. E eu me lembro da fala dele, tomaria um tiro por ele. Eu disse, quem é esse cara? Daí eu disse, é o seu Nestor. Desde aquela época eu tive vontade de conhecer. Estou falando agora, também me remete uma outra memória, porque como eu também tenho a minha empresa matriz aqui, né, trabalho aqui em Lajeado também, então a gente acaba conversando com muitas pessoas, volta e meia um ou outro, ou trabalha lá, ou trabalhou lá. E um especial me disse uma vez, cara, um lugar que eu posso dizer que eu saí melhor do que eu entrei foi a Docile. E eu achei isso o máximo, né? Ou seja, a pessoa não ficou, não tem nem aquele conflito de interesse. Não, vou puxar o assado para o meu lado. Sim. Não, um lugar que eu entrei e saí melhor foi a Docile. Então, quase um papel social que também acaba a empresa cumprindo quando os valores são realmente disseminados com essa eficiência. Aquele dia o senhor me leu um texto e me chamou muita atenção. O senhor, por acaso, trouxe ele aí? O senhor quer compartilhar com o nosso pessoal que está nos assistindo aí? É aquele do
do vigilante, né? É. Seu Nestor, ele anda ali com as pérolas dele, tudo num arquivo. Sempre, toda semana nas nossas mesas tem um recorte de jornal ou um texto que ele leu em um livro que ele está lendo, né? Ele tem essa característica aí Tá bacana sempre buscando. né, com uns 87 aninhos aí, ainda está olhando para frente, né, cheio de gás, cheio de energia e é muito bonito, muito bacana. Tá, que é um moleque. É isso aí. Ah, eu vou ler então essa história, né? Eu Eu, penso que aqui só embaixo. Atrapalha a visão? Fica um pouco mais sim. perto, mais perto. Hein? Eu acho que aí vai pegar. Tá. Bom, é o estigma da invisibilidade, né? É uma história, não deprecie as pessoas humildes, elas que executam tarefas que ninguém vê. Um pouquinho mais que eu li a outra vez, né? Tá bom? O fantasma da invisibilidade deprime a todos e de maneira mais contundente aos que em algum momento estiveram sob holofotes. Pergunte a um artista de sucesso o que mais o incomoda e ele dirá a falta de privacidade. Agora, questione um velho ator aposentado do que mais sente saudade e de olhos marejados, ele confessará, de assédio dos fãs. Muitos ex-atores segregados no retiro dos artistas, com uma tristeza de doer pendurada no olhar. Muitas vezes se queixam da falta de generosidade da morte que bem podia ter chegado antes que se fechassem as cortinas. Mais dramática do que essa previsível obscuridade no acaso da vida é a que relatam alguns velhinhos ao se sentirem excluídos dos projetos familiares, seja porque não ouve tão bem e as pessoas se cansam de repetir, ou porque as pernas menos obedientes não acompanham o ritmo do pessoal, que depois de um tempo não consegue mais disfarçar o incômodo do estorvo. Mas existe outro tipo de invisibilidade, mais infame e mais cruel, o da insignificância. Dele se magoam as pessoas humildes, elas que executam tarefas tão simples que ninguém vê. Os melhores gestores aprenderam por experiência que toda grande empresa que depreciar como secundárias aquelas funções que podem ser cumpridas por pessoa com menor tempo de treinamento, começará a ruir nos seus alicerces. E esses tipos indispensáveis para o andamento da máquina algumas vezes se revelam vitais. Naquela sexta-feira, o engenheiro de alimentos resolveu dar uma última olhada na temperatura da câmara frigorífica antes de sair para o fim de semana. O desespero bateu quando se deu conta de que a porta de aço tinha fechado sozinha. Tentou acionar o sistema de alarme, bateu, gritou e, desesperado, sentou no canto mais distante do ponto de saída do fluxo gelado. E o tempo foi passando e com isso a certeza de que morreria. 3 horas depois, quando tremia o corpo todo e já nem sentia mais as extremidades, de repente a porta se abriu. E entrou o porteiro da empresa com sua cara preta sorridente. Tratada a hipotermia, perguntou ao seu salvador:
o que te levou a abrir a porta da câmara depois de tanto tempo que todos já tinham ido embora? Ah, doutor, nem sei como é que vou lhe explicar, mas o senhor é o único aqui na empresa que me cumprimenta na chegada e na saída. Eu lembrava a certeza do seu bom dia, e então, quando senti a falta do seu boa noite, soube que tinha acontecido uma coisa muito ruim, e saí a lhe procurar. Por isso que eu lhe achei. É isso aí. Faz todo sentido. Muito, muito. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aí, compartilhar um pouco da história. Eu fui agraciado aí com esse livro que trata um pouco da história da Docile aí, um pouco, acho, desde o início, um pouco antes do início, né, na verdade, da família, né? Da história do açúcar também, do né, açúcar, que é um dos ingredientes E vou fundamentais. literalmente me deliciar lendo, que eu gosto de ler. E quero agora no final, inclusive, não só reforçar o agradecimento, mas pela natureza da minha profissão, eu realmente convivo com muitas pessoas que empreendem, alguns com um sucesso significativo. Mas eu percebo que o seu Nestor chegou no grande sucesso que nem todo mundo encontra, né? E não é o sucesso simplesmente de empreender, de faturar e de ter lucro, e ter sua empresa como um sinônimo, né, de sucesso na região, ou seus produtos conhecidos. Eu penso que no propósito, vida. Tá? Porque quando a gente para e se dá aquele momento que é tão raro, qual o objetivo de estarmos aqui? Qual o propósito? O que tudo realmente vale a pena? Eu encontrei a minha resposta, penso que cada um tem que se encontrar a sua. Mas eu percebo que o senhor consegue entender que o senhor cumpriu a grande missão, que é deixar seres humanos bons para um dia, eu não estou torcendo para a sua morte, espero que demore muito, mas ninguém vence ela, né? Mas deixar pessoas boas, deixar pessoas boas. E eu penso que dessa maneira, assim como seu pai um dia encontrou a eternidade, porque um pouco dele ficou com o senhor, um pouco do senhor, ou até muito, fica com os seus filhos e com os seus netos. E esse é o grande sucesso. Quando a gente tem algo de bom que os nossos decidem manter vivo e passar adiante. Então, eu quero lhe dar os parabéns e lhe agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. A você também, Fernando, foi muito bacana. Espero que vocês retornem, né? Lembrando que esse é o primeiro episódio, então nosso projeto dando certo, deve ter muitos. Se sinta à vontade também para volta e meia querer aparecer, debater um assunto ou outro. Meu muito obrigado mais uma vez. Se quiserem fazer uma última observação, uma colocação, também se quiserem dar uma dica para o pessoal que está aí, como encontrar vocês, né, para tirar dúvidas, ou não sei se vocês trabalham as mídias convencionais, Instagram, alguma coisa, fique à vontade. Fernando, seu Nestor. O Instagram e esses meios de comunicação. Não. Tá certo. Não, da mesma forma, sim, também muito agradecidos pela oportunidade, né? Eu acho que realmente o seu Nestor é uma inspiração para nós, né? E o fato de ele estar todos os dias na empresa nos motiva e nos dá energia para seguir em frente. Um projeto muito legal, muito bacana, que é a Docile, né? Com muitas coisas para melhorar também, né? A gente sabe que pode fazer melhor muitas coisas e a gente trabalha para isso, né? Muitas pessoas nos perguntam, né? Oh, vocês estão crescendo e coisa e tal, e aí, né? E estão aparecendo mais e coisa e tal. E nós somos o que se chama muito de low profile, né? Ou seja, a gente não gosta de estar muito na mídia, em evidência, então a gente é um pouco mais, vamos dizer, na parte pessoal, pelo menos, um pouco mais reservados. Mas a gente entende também que a empresa, como desenvolvimento de marca, né, como desenvolvimento da empresa,
a gente precisa realmente se expor, né? Para apresentar o projeto, para apresentar a empresa, para apresentar o trabalho que muita gente participa e faz, e a gente é porta-voz disso, né? Então, por isso a gente tem essa compreensão da necessidade de estarmos aí participando de muitos momentos aí, né? E para encontrar gente, né, a empresa querem nos encontrar, nós estamos todos os dias lá, né, entre 8, 10, 12 horas às vezes na empresa, né? Então, a gente gosta muito de receber pessoas, a gente gosta muito de contato com outras famílias, enfim, outras experiências, né, que a gente pode aprender, que a gente pode aprender e pode trocar. Então é isso, né? Aquele que tem assim a curiosidade de nos conhecer, de conhecer a empresa, fica o convite para a moçada aí, né? Para quem desejar aí, é só fazer um contato que a gente agenda aí e se dispõe a bater um papo e mostrar o projeto Docile. Muito, muito obrigado mais uma vez. O Fernando até deixou claro assim que eles evitam se promover, mas não tem nada de autopromoção aqui, né? Pelo contrário, penso que vocês devem fazer mais porque tem muita verdade franca e inspiradora. Mesmo que uma coisa ou outra as pessoas tenham facilidade de encontrar num lugar ou outro, ver, sentir como eu estou sentindo aqui, faz a diferença em motivar as pessoas. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, seu Nestor. Obrigado a você. Um abraço também a todos lá. Valeu!